Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui no caminho, indo para casa. Acabei de levar minha esposa para ela tomar o metrô ali na Penha, para ela ir para o serviço dela. E eu voltando aqui para minha casa, estou tomando aqui esse caminho, essa estrada, essa pista, aliás. E eu estava pensando muito em falar algo de Deus para todos vocês, ouvintes da palavra de Deus. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Quando Satanás aproximou-se de Jesus e falou para ele, quando ele viu que Jesus não tinha comido, estava totalmente sem comer nada, Satanás chega a Jesus, percebe a situação de Jesus, que ele não havia comido nada. Então ele fala para Jesus, olha, você está vendo aquelas pedras ali, transforme em pão, você tem poder para isso, não passe fome, transforme em pães e coma. Jesus simplesmente falou para ele na palavra, está escrito, Satanás, que não só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus deixou uma mensagem para Satanás ali. E Satanás, então, ao ouvir isso, recuou. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai Celestial. Todo servo de Deus, tudo que pertence a Deus, todos aqueles que se chamam servos de Deus, criaturas de Deus, que vive na obediência da palavra, vive da palavra. Não tem outra maneira de se viver, não tem outra maneira, uma outra espécie de vida para se viver senão da palavra. A palavra de Deus, ela nos sustenta, a palavra de Deus, ela nos dá vida, a palavra de Deus, ela nos dá saúde, a palavra de Deus nos dá experiência com Deus. A palavra de Deus nos dá vida com Deus. A palavra de Deus, ela é comida de Deus para nós, para todos aqueles que querem apreciar a palavra de Deus, que quer apreciar esse sabor celestial que Deus nos dá a chance de nós sabermos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus deixou claro isso. Jesus deixou claro para Satanás, Jesus deixou claro para todos nós. O alimento de Deus para nós é a palavra. Se nós quisermos ser livre, se nós quisermos ser de Deus, se nós quisermos ser alimentados por Deus, temos que dar lugar no nosso coração à palavra de Deus, à palavra celestial. Essa palavra não é qualquer uma palavra que nós falamos de nossa boca ou proferimos de nossa boca, vindo do nosso coração. Não. Essa palavra é mais do que isso. Essa palavra, ela é poderosa para sustentar eu, você, todos nós, na presença do Pai Celestial, sem provar coisas materiais. A palavra. No entanto que, já ouviram falar que anjos no céu comem comida? Os anjos do céu precisam de mantimentos lá em cima? Não. Nós que precisamos aqui embaixo, porque nós vivemos uma vida material. Os anjos de Deus se alimentam espiritualmente da palavra que sai da boca de Deus, que é esta mesma palavra que Deus quer nos dar para que nós venhamos ter vida com Deus. Repare só o que Jesus falou para aquela mulher samaritana, quando ele fala, olha, me dá um pouco de água. E a mulher disse que os samaritanos, os judeus não se dão bem, não se conversam. Você, sendo judeu, pedindo água para mim, que sou samaritana. Jesus simplesmente, novamente fala para ela, quase a mesma coisa que fala para Satanás.
Mas neste ponto, Jesus então ele muda uma pequena versão e fala: olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria água viva e eu te daria, e você não precisaria mais ter sede. Essa água viva, eu posso dizer que é a mesma coisa quando Jesus falou para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Varãos, irmãos, abençoados de Deus, vivam da palavra de Deus. Vivam da palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus fluir na sua cabeça. Deixa a palavra de Deus fluir no seu coração, na sua mente, no seu espírito, para que você possa ter uma comunhão plena com Deus, para que nós venhamos ter uma comunhão plena com o Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Deus Criador de todas as coisas. Deus fez os céus e a terra pela sua palavra. Deus criou tudo pela sua palavra. Tudo que existe no nosso mundo material, tudo que existe no universo, tudo que existe no mundo espiritual foi obra de Deus, pela palavra de Deus. Deus falou a palavra e aí surgiu o inesperável. E aí surgiu o material, e aí surgiu o espiritual, e aí surgiu aquilo que tinha que ser surgido pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus é maior, Deus é soberano, Deus, Ele cria, Ele santifica pela palavra. Deus não precisa de algo, Deus não precisa de nada material, Deus não precisa de nada. Deus simplesmente fala da sua palavra e a sua palavra faz acontecer. Tudo que nós vemos, tudo que existe foi feito para Deus. Foi feito pela palavra de Deus. Deus falou, surgiu. Deus falou, surgiu. Deus falou e deu vida. Esta palavra de Deus é a palavra que nos dá alimento, é a palavra que nos sustenta diante daquele que vive eternamente. É a palavra de Deus. A palavra. Vivam da palavra em nome de Jesus. O nosso corpo, ele precisa de vitaminas para que ele possa viver. Sem as vitaminas, o nosso corpo desfalece e nós morremos. Não é diferente. Eu estou falando de um modo material. Nós morremos se não comermos, se não darmos essas vitaminas para o nosso corpo. Simplesmente morremos. Não é diferente no espiritual. No espiritual, a palavra de Deus é a nossa vitamina. Sem esta vitamina, que é a palavra de Deus, nossa vida espiritual morre, ela desfalece espiritualmente. Por isso que é tão importante você dar esta vitamina que Deus nos dá de graça, que é a palavra. Esta vitamina potente, poderosa para sustentar-nos espiritualmente. Sem esta vitamina, sem esta palavra, nós espiritualmente morremos, desfalecemos. Assim como o corpo material precisa de vitaminas, assim também é o corpo espiritual que precisa desta vitamina chamada a palavra de Deus. E não tem segredo não, você pode se alimentar a todo momento e a toda hora que você quiser. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela faz com que você fique desejando ela. Você pode se alimentar a todo momento, toda hora. Assim como eu estou me alimentando agora, falando isso para vocês. Nesse momento que eu estou dirigindo aqui na pista, eu estou me alimentando da palavra. Repare só que você se alimentando da palavra, você pode se alimentar da palavra de Deus aonde você estiver, ou no ônibus, no carro, no supermercado, na rua, na estrada, não importa em que lugar. São as condições que Deus nos dá para nós nos alimentarmos da palavra. O alimento tem horas para a gente comer e não comer, mas a palavra você pode comer todo momento.
até você fazendo qualquer coisa ao mesmo tempo, se alimentando da palavra. Se alimentem da palavra do Pai Celestial. Deus está dando a chance de se alimentar enquanto você pode se alimentar, mas depois, quando Jesus vier, não vai ter mais a palavra aqui na terra. E ai daquele que chegar nesse dia. Abençoados, se alimentem da palavra de Deus. A palavra. Deus abençoe.